Yes. Hello, my beautiful students. Olá, meus lindos alunos. How are you all doing? I hope you're doing good. I hope you're doing great. Espero que vocês estejam todos indo ótimo. Thank you so much for your presence, guys. Are you guys ready? Are you ready for another dictation lesson? Você está pronto para mais uma lição de ditado? Fala sério. Are you ready? Are you ready for another dictation lesson? Are you ready? Today is November 6th. Hoje é novembro 6º. November 6th. Today is November 6th. Deixa eu só abrir aqui. Just one moment. Yay! Yes, of course. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Let me just share my screen with you. Thank you so much. Cadê? Yes, tá aqui. Ta-da! Today is November 6th. And today we have a we have a great lesson, which is some pieces of advice, alguns pedaços de conselho from Jefferson Fisher. Jefferson Fisher. And in this video, he talks about how to respond when someone belittles you. Como responder quando alguém, when someone belittle. O que é o verbo to belittle? Ser pequeno. Be é ser. Little é pequeno. To belittle significa menosprezar, depreciar, diminuir. Como responder? How to respond when someone belittles you. Quando alguém te menospreza, te deprecia, te diminui. These are confidence tips. Dicas de confiança. How can you respond? What kind of answers can you give to someone who makes a hurtful comment? Que tipo de resposta que você dá para alguém que faz um comentário hurtful? Vamos lá? A primeira frase, number 1. Tá todo mundo com papel e caneta? Everyone with pen and paper? Everyone with pen and paper? Number 1. If someone makes a belittling comment about you, ask them to repeat it. If someone makes a belittling comment about you, belittling comment é comentário menosprezante. Comentário depreciativo, digamos assim. Belittling. To belittle é o verbo. Belittling, com ing, é o adjetivo verbal ativo. Quer dizer, belittling comment é comentário depreciativo. Comentário menosprezante. Que te menospreza. If someone makes a belittling comment about you, se alguém faz um comentário menosprezante, depreciativo sobre você, ask them to repeat it. Ask them, peça a eles, ask them to repeat it. Posso mostrar? Tadã! If someone makes a belittling comment about you, ask them to repeat it. Ask them. Peça a pessoa que repita. Can you repeat that, please? Você pode repetir isso, por favor? Porque quando a gente pede para a pessoa repetir aquele comentário depreciativo, a pessoa parece que dá uma pausada e dá uma refletida no peso ofensivo daquelas palavras, né? E talvez a pessoa pode até
arrepender. Number 2, ask questions like, faça perguntas como, ask questions like, did you mean to embarrass me? Did you mean to embarrass me? Did you mean? O que é o verbo to mean? Significar. O que quer dizer isso? Did you mean to embarrass me? Você significou me envergonhar? Quer dizer, você intencionou, o verbo to mean, além de significar, significa intencionar. Did you mean to embarrass me when you said that? Quer dizer, você intencionou me envergonhar quando você disse isso? Porque você está, assim, friamente, com equilíbrio emocional, questionando o motivo, a verdadeira intenção, né? The real intent, the real intention when the person said that. What the person's real intention was. So you can ask questions like, did you mean to embarrass me? They often realize how hurtful it sounds and may backtrack. They often realize how hurtful it sounds and may backtrack. Backtrack. To backtrack é voltar atrás. Trilhar para trás. Track é trilho. To backtrack é trilhar para trás. Recuar. Trilhar é retirar as palavras ou voltar atrás. Então, number 2, ask questions like. Pergunte questões como, did you mean to embarrass me? Você intencionou me envergonhar? They often realize, eles frequentemente percebem how hurtful it sounds, quão dolorido soa, e podem voltar atrás, recuar. Olha que legal. Ask questions like, did you mean to embarrass me? Você intencionou me embaraçar? Quer dizer, to embarrass não é bem embaraçar, é envergonhar. Did you mean? Quer dizer, foi sua intenção? I'm sorry, I didn't mean to embarrass you. Quer dizer, eu não intencionei, é como se fosse assim, não foi minha intenção, I'm sorry. Se as minhas palavras foram ofensivas, if my words sounded hurtful, se as minhas palavras soaram depreciativas, porque hurt é ferida, full é cheio. O que é uma coisa cheia de ferida, cheia de machucado? Machucante, machucativo, doloroso, dolorido, nocivo, prejudicial, hurtful. Quando você pede para a pessoa, quando você pergunta para a pessoa se foi a intenção dela te machucar, did you mean to... Você intencionou? Você intentou? Did you mean to embarrass me? Did you mean? I'm sorry, I didn't mean to embarrass you. Quer dizer, eu não intencionei te envergonhar. I didn't mean to hurt you. Você pode falar assim também. I'm sorry, I didn't mean to hurt you. Anota essa. I didn't mean to hurt you. Quer dizer, eu não intencionei te ferir. Não intencionei te machucar. If I sounded, se eu soei, né? If I sounded hurtful, or if my words sounded hurtful, se eu soei doloroso, ou se minhas palavras soaram dolorosas, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to hurt you. I'm sorry. So sometimes when you ask a question like this, did you mean to embarrass me? They often realize how hurtful it sounds. Eles frequentemente percebem, quer dizer, to realize é cair na real. Percebem, cai a ficha de quão doloroso aquilo soou, ou aquilo soa. Não é soou, não, é soa, tá no presente aqui. How hurtful it sounds, and they may backtrack. E elas podem recuar. Né? I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Number 3.
Que verbo legal é esse to backtrack, hein? Recuar, voltar atrás, to backtrack. Number 3, by asking them. Ao perguntar a eles, by asking them, was that meant to hurt me? Isso, Regina. I didn't mean to hurt you. Não intencionei te machucar. I'm sorry that I'm a jealous guy. Que eu sou um cara ciumento, né? Legal. Very nice. Number 3, by asking them, was that meant to hurt me? Was that meant to hurt me? Olha que legal. Isso foi intencionado a me ferir? Was that meant to hurt me? Was that meant to hurt me? Quer dizer, isso foi com intenção de me ferir? This forces them to reflect on their intention. This forces them, isso força eles to reflect on their intention. When you ask them if they meant to hurt you, quando você pergunta a eles se eles intencionaram te machucar, te ferir, isso força eles a refletir sobre a verdadeira intenção deles. This forces them to reflect on their intention. This forces them to reflect on their intention. Então, by asking them, this is number 3. By asking them, ao perguntar a eles, was that meant to hurt me? Was that meant? Was that meant é o mesmo que did you mean to hurt me? Did you mean to hurt me? Você intencionou me ferir? No, I didn't mean to hurt you. Right? I didn't mean to hurt you. Was that meant to hurt me? When you ask a question like this, quando você pergunta uma questão como essa, this forces them to reflect on their true intention. It forces them to realize why they made such a hurtful comment. Why they made such a hurtful comment. Isso força eles a refletir por que eles fizeram um comentário tão nocivo, tão ofensivo, tão machucante, hurtful. Né? What was your intention? Você pode perguntar também. What was your intention when you said that? Qual foi sua intenção quando você disse isso? What was your intention? Congratulations, Magnolia, you got it all right. What was your real intention when you said that? Qual foi a sua verdadeira intenção quando você disse isso? What were you trying to achieve? O que você estava tentando realizar? Nossa, que legal, hein? Because this forces them to reflect on their intention. Number 4, sometimes saying nothing is the most powerful response. Sometimes saying nothing is the most powerful response. Sometimes, às vezes, saying nothing, quer dizer, dizendo nada, is the most powerful response. Sometimes, saying nothing is the most powerful response. Às vezes, dizer nada é a resposta mais poderosa. Tadã! Sometimes saying nothing is the most powerful response. Sometimes saying nothing is the most powerful response. Essa foi fácil. Às vezes, dizer nada é a resposta mais poderosa. Most powerful. Number 5. Remaining calm
prevents you from giving the reaction they may be seeking and maintains your integrity. Remaining calm, permanecer calmo, prevents you from giving the reaction they may be seeking. It prevents you from giving the reaction they may be seeking and maintains your integrity. Permanecer calmo previne que você dê, quer dizer, impede você de dar a reação que eles podem estar buscando. Muitas vezes a pessoa ofende só para poder tirar uma reação agressiva de autodefesa da pessoa, né? Para poder tirar a pessoa do sério, né? E existe uma expressão em inglês muito legal, tirar alguém do sério is to get under someone's skin. É entrar debaixo da pele da pessoa. You are getting under my skin. Você está entrando debaixo da minha pele, quer dizer, você está me tirando do sério. Olha que legal essa expressão. To get under someone's skin. She really got under my skin. Ela realmente entrou debaixo da minha pele. She really got under my skin. Quer dizer, ela me tirou do sério. Olha que legal essa expressão. So sometimes when people offend or when people say something offensive or something hurtful, they are just seeking a reaction. Very good, hey. Sometimes silence is the best answer. O silêncio é a melhor resposta. Very good. Saying nothing is the most powerful response. Number 5, remaining calm, permanecer calmo, prevents you from giving the reaction they may be seeking. Que eles podem estar buscando, and maintains your integrity. E mantém sua integridade. Então, permanecer calmo previne que você dê, ou seja, impede ou evita. To prevent tem o sentido de prevenir aqui, tem o sentido de evitar. Permanecer calmo evita que você dê a reação que talvez eles estejam buscando. They may be seeking. To seek é buscar. And maintains your integrity. Silêncio de ouro, verdade. Remaining calm, permanecer calmo, prevents you from giving the reaction they may be looking for or they may be seeking, and maintains your integrity. Very good, Susan. Actions say, speak louder than words. Aliás, esse ditado é assim, né? Actions speak louder than words. Ações falam mais alto do que palavras. Actions. That's really powerful. Number 6, laughing off, rir para fora. Laugh off. Laughing off a hurtful comment only encourages the person to continue. Laugh off, quer dizer, rir para fora. Rir para fora comentário doloroso, laughing off a hurtful comment only encourages the person to continue. Só encoraja a pessoa a continuar. Ah, só porque ele falou isso, você tá aí todo dolorido. Calma. Quando alguém falar uma bobagem dessa, just laugh it off. Laugh it off. Quer dizer, ri isso para fora. Quer dizer, dá uma risada e como é que fala? Ri para fora. Laugh it off. Laugh it off. Olha só, laugh it off.
Laughing off a hurtful comment. Dar risada, assim, tipo assim, não dar importância rindo, né? To laugh something off. Rir algo para fora seria dar uma risada e não importar com aquilo. Então, laughing off a hurtful comment, dar uma risada no sentido assim, rir para disfarçar um comentário ofensivo. Quer dizer, rir, disfarça rindo. To laugh something off é disfarçar alguma coisa rindo. Rir alguma coisa para fora. Dá uma risada e deixa isso para lá. Laugh it off. Quando alguém te ofender, laugh it off. Dá uma risada e larga isso para lá. Forget about it. Laugh it off. Laugh it off. Então, rir para fora um comentário doloroso, laughing off a hurtful comment, só incentiva, só encoraja, só estimula a pessoa a continuar. Only encourages the person to continue. Verdade. It's true. Então você não deve, you shouldn't laugh it off. I think if somebody makes a hurtful comment about you, you shouldn't laugh it off. You should make an upset face. Você deveria fazer um rosto de chateado. A serious face. You know? Tipo assim, it wasn't funny. Your comment wasn't funny at all. Seu comentário não foi engraçado, coisíssima nenhuma. Não vi nada de graça no seu comentário. Your comment was actually very hurtful. Seu comentário foi, na verdade, muito doloroso, muito ofensivo. You sounded very aggressive. Você soou muito agressivo. Aggressive. It wasn't funny. It wasn't funny. Ah, Luiz, que legal, meu querido. Que bom que você recebeu o meu e-mail. Eu quero ver vocês estudando com capricho, estudando um pouquinho todo dia. Just a little bit every day. Because our brain needs to learn something new every day. It doesn't have to be anything big. We just need to learn something nice every day. So, to laugh something off, rir alguma coisa para fora, é disfarçar com uma risada. Né? Mas isso, se você der uma risadinha, a pessoa vai achar que foi engraçado e tal. Isso vai só encorajar a pessoa a continuar fazendo aquilo. Number 7, by refusing to stoop. By refusing to stoop to their level, to stoop. Esse verbo aqui eu acho que vocês nunca ouviram falar, to stoop. Olha que verbo danadinho. Stoop. To stoop quer dizer rebaixar-se, inclinar-se, diminuir-se. By refusing to stoop to their level, ao recusar, rebaixar ao nível deles, you protect your dignity and self-respect. By refusing to stoop to their level, se rebaixar, to stoop.
By refusing to stoop to their level, ao se recusar a se rebaixar ao nível deles, you protect your dignity, você protege a sua dignidade, you protect your dignity and self-respect. You protect your dignity and self-respect. By refusing to stoop to their level, ao se recusar, se rebaixar ao nível deles, você protege sua dignidade e autorrespeito. To stoop. Rebaixar. I won't stoop to your level. Eu não me rebaixarei ao seu nível. Right? You were very low. You were very low in your comment. Você foi muito baixo no seu comentário. And I won't stoop to your level. Eu não vou me rebaixar ao seu nível. I won't stoop. I won't stoop to your level. So by refusing to stoop to their level, you protect your dignity and self-respect. Number 8. Responding aggressively lowers your integrity and gives the instigator control over your emotions. Isso, to stoop é inclinar-se. Me rebaixar. Stoop. Inclinar para se rebaixar. Se diminuir. Number 8. Responding aggressively, responder agressivamente, lowers your dignity. Eu me inclino à sua experiência. No sentido de se reverenciar, né? Eu não sei se seria usado stoop. Eu não sei se seria usado nesse contexto, não, sabe, Marcos? Eu diria reverenciar to bow, B-O-W. Curvar-se, to bow before someone's experience. Curvar-se diante da experiência. Acho que é bow. Melhor é bow. When you bow before someone's experience, quando você se curva, se reverencia diante da experiência de alguém. Susan is asking if she could start this question without by. Olha, em português não faz falta, né? Em inglês faz uma falta danada esse by, Susan. Porque seria aquele nosso assim, ao se recusar a se rebaixar ao nível delas, né? Ao se recusando, by refusing, porque em português já não precisa desse by, né? Ao. Né? Como é que você aprende inglês? Em português a gente fala estudando do jeito certo. Em inglês você não pode falar só studying the right way. Tem que ser by studying the right way. Esse em inglês faz falta, Suzy. Esse by faz uma falta danada. In English. In Portuguese, I understand that it's not so crucial. It's not so indispensable. Não é tão indispensável, né? But in English, it's really important to use the preposition by in this context. Então, ao recusar se rebaixar ao nível delas, you protect your dignity and self-respect.
Ok? E por último, responder. Responder agressivamente lowers your integrity, abaixa, diminui a sua integridade, and gives the instigator, e dá ao instigador, control over your emotions. Responder agressivamente diminui a sua integridade e dá ao instigador, instigador ou agressor, né? Provocador, instigar, to instigate é o mesmo que to provoke, to offend, ofender, to hurt somebody, right? To offend somebody, ofender, instigar, ferir, machucar, to provoke, provocar alguém, instigar é provocar. Dá ao instigador controle sobre suas emoções. É como se o instigador tivesse ali com o painel de controle, apertou um botãozinho, puf, e você reage ao botão que ele apertou. É ou não é? So we should never be in a position to react to, people's provocations. Nós não deveríamos nos colocar na posição de reagir às provocações das pessoas. Very interesting content. So now I would like to go back, because this is the last quote, the last takeaway lesson. What is a takeaway lesson? Essa é a última lição de levar para casa. Takeaway. Well, that's a good takeaway. Essa é uma boa lição para se levar. And what's the takeaway? What's the takeaway of today's lesson? Quer dizer, qual que é a tirada, qual que é a lição que se tira do episódio de hoje? What's the takeaway message? Qual que é a mensagem que a gente vai take away? That we're going to take home with us. Que nós vamos levar para casa conosco. Right? Quando você está numa reunião, assim, você fala, eu acho que o que ficou mais importante que a gente deve levar para a vida, I think what the most important takeaway from this event was, I think that the best takeaway is a melhor tirada, a melhor lição aprendida, digamos assim, né? Learned lesson. Takeaway. Nesse contexto, o by não é necessário porque esse responding aqui, esse ing aqui está com função de sujeito. É o que diminui a sua integridade. Responder. Responder agressivamente diminui a sua integridade. É o sujeito do verbo diminuir. Lower. Agora, ao responder agressivamente, você diminui sua integridade. Você perde a sua identidade. Eu vou colocar você como substantivo, como sujeito. By responding aggressively, you lower your integrity. Olha que legal. By responding aggressively, you show that you have no emotional control. Ao responder, by responding aggressively, by reacting aggressively, you are showing that you have no emotional intelligence. Você está mostrando que você não tem nenhuma inteligência emocional. Então, by é ao. Ao fazer isso, você demonstra que. Agora, responder agressivamente diminui. Então, esse responding aqui é o núcleo do sujeito, né?
Esse ing tem a função de colocar o verbo no seu respectivo substantivo. Responding aggressively lowers your integrity. That's what lowers your integrity. You lower your integrity. You show up your weakness. Você mostra a sua fraqueza. Exatamente. Your insecurity. Sua insegurança, né? Very good. Wow. This is powerful content, isn't it? Really powerful. So now I would like to go all the way back from the beginning, all the way back to the beginning so you can do a little bit of shadowing with me. If someone makes a belittling comment about you, it's a good idea for you to pause instead of reacting aggressively or trying to defend yourself or trying to, belittle the person back, right? You should calm down, take a deep breath, and you should ask the person, did you really mean that? Você realmente teve a intenção disso? De dizer, or you just said it because I made you have a certain feeling about me, or did you really mean to hurt me? Did you really mean to embarrass me? Você realmente intencionou me machucar, me envergonhar? By belittling me like that, ao me menosprezar desse jeito, by belittling me like that, ao menosprezar, esse by é sempre ao fazer isso, by doing this, by doing that, ao fazer isso, ao fazer aquilo. And what kind of questions can you ask the person who belittles you? Did you really mean to embarrass me? Did you mean to hurt my feelings? Did you mean to hurt my feelings? Because if you ask the person to repeat what they said, and if you ask the person if they really meant what they said, you are giving them an opportunity to reflect on what they said and maybe backtrack. Maybe they'll backtrack, or maybe they'll say they're sorry. They'll apologize to you, and probably they will say, "Oh, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. I'm sorry. If my words hurt you, that's not what I meant. That's not what I meant. If my words hurt you, se minhas palavras te feriram, that's not what I meant. Isso não é o que eu intencionei." That's not what I meant. Olha que legal. That's not what I meant. Isso não é o que eu intencionei. Meant é passar de mean. That's not what I meant. Quer dizer, não é o que eu quis dizer. Não é o que eu tive a intenção. Quer dizer, não foi por querer. Ao perguntar a elas, by asking them, was that meant to hurt me? This forces them to reflect on their real intention. What is the real intention behind your comment? Qual que é a verdadeira intenção por trás do seu comentário? What is the real intention? It's just like, I think when you ask the person to repeat the question or repeat the comment, I think it's just like placing a mirror in front of their face. É como colocar espelho na frente do rosto delas, né? They're going to say, "Oh my God, what I
The words I said are pretty rough. As palavras que eu disse são bastante ásperas, muito rudes, né? I was really rude when I made that comment. Eu fui realmente rude quando eu fiz aquele comentário. I was really rude when I made that comment. I'm sorry. And when the person realizes about their true intention, that gives them the opportunity to reflect and backtrack. Possibly backtrack. Voltar atrás. And that allows them to probably apologize. Isso permite com que elas provavelmente peçam desculpa, to apologize, and they say they're sorry, and they backtrack on their words. E elas voltam atrás em suas palavras. Em vez de reagir agressivamente, instead of reacting aggressively, instead of reacting aggressively, saying nothing is the most powerful response. Saying nothing is the most powerful answer. You can say answer or response. Right? Just keep silent. Keep silent. Mantenha silencioso. Shut up. Just shut up and show no reactions. Show no reactions. Não apresente nenhuma reação. Or just give them a straight face. Just give them a serious face. Simplesmente dê a eles, give them a serious straight face. Uma cara séria. That was not funny. Isso não foi engraçado. Very good, Claudia. I liked your comment. You don't allow someone to humiliate or offend you, reacting immediately and showing that you didn't like it. Absolutely. You have to express how you feel or what those words, how those words made you feel, né? Como que aquelas palavras te fez sentir? Perguntando, quer dizer, qual foi sua verdadeira intenção? Você realmente teve a intenção de me humilhar? As suas palavras foram intencionais para me menosprezar, para me diminuir, para me ridicularizar aqui na frente de todo mundo? Se a pessoa tiver a tranquilidade de fazer essa pergunta assim, com sangue frio, né? Eu acho que quem ofendeu dá uma... Wow. Because by doing that, ao fazer isso, né? By asking the person, by giving the person the opportunity to reflect on their real intention, it allows them to realize their what the reason why they made that comment. A razão pela qual eles fizeram aquele comentário. Right? Mas é importante permanecer calmo. It's important to remain calm. It's important to remain calm. When you remain calm, you prevent. So remaining calm prevents you from showing that reaction, that aggressive reaction, that sometimes that's exactly what they're seeking.
They're seeking this aggressive reaction from you. They're just provoking you. They're just belittling you, seeking to have that instant aggressive response from you. Se backtrack pode ser arrepender-se. Arrepender-se, na verdade, é to regret. Backtrack é recuar, voltar atrás. I backtrack on my words. Eu volto atrás nas minhas palavras. It's when you regret doing something, quando você arrepende de fazendo algo, or when you regret saying something, quando você arrepende de dizendo algo. Regret doing, arrepender de fazendo. Regret saying, arrepender de dizendo algo. Quando você arrepende de fazendo alguma coisa, de ter feito. Tem que estar no gerúndio. Por exemplo, eu arrependo de ter dito o que eu disse. I regret saying what I said. I regret saying what I said. Eu lamento dizendo o que eu disse. Eu lamento ter feito o que eu fiz. I regret doing what I did. I regret doing what I did. Tá vendo que legal? Eu lamento fazendo o que eu fiz. I regret doing what I did. When you regret doing what you did, you normally say, I'm sorry, I'll never do it again. I didn't mean to hurt you. Usually use only work, excuse me. O excuse me é um me desculpa muito fajuto. O excuse me é um me desculpa assim, mais no sentido de com licença. Quando o que a gente faz machucou a pessoa, o me desculpe assim mais solidário, mais poderoso que a gente deve usar, não é o excuse me, não, é o I'm sorry. I'm sorry. Sinto muito. Ok? Muitas vezes, quando a gente causa um transtorno muito grande para a pessoa e fala só excuse me, geralmente a pessoa fala assim, I beg your pardon. Eu imploro o seu perdão. Tipo assim, o que foi que você falou? Só excuse me? Você tem que falar I'm sorry, pelo menos, pô. You owe me an apology. Você me deve um pedido de desculpas. Apology é o substantivo do verbo to apologize, que é pedir desculpas. Você me deve um pedido de desculpas. You owe me an apology. An apology. You owe me an apology. But I apologized to you yesterday. Mas eu pedi desculpa para você ontem. Eu não lembro. I don't remember seeing you apologizing to me. Yeah, but I did. I did apologize to you. Eu realmente pedi desculpa para você. I don't remember. Pardon. Pardon. Isso é do francês, né? É isso mesmo, pardon. Pardon, pardon. I beg your pardon. Eu peço seu perdão. I beg your pardon. By refusing to... esse verbo aqui foi danadinho de bom, né? To stoop. To stoop. Rebaixar-se. Inclinar para se rebaixar. By refusing to stoop to their level, to their low level, ao se recusar a se rebaixar ao baixo nível da pessoa,
você está ao mesmo tempo, you're at the same time protecting your dignity and self-respect. Você está protegendo a sua dignidade e autorrespeito. E por último, responder agressivamente diminui a sua integridade. It's not a good idea to respond to an offensive remark aggressively. Não é uma boa ideia responder a um comentário, a uma observação ofensiva aggressively. So if somebody makes an aggressive comment about you, an aggressive remark é observação. Forgiveness, tira o U. Esse U não existe. Forgiveness, perdão. Forgiveness. Very good. Well, and it's really interesting because when you have social and emotional intelligence, you have self-control. You can control your feelings and your thoughts and your reactions. And if you don't control your reactions, somebody else is controlling your emotions. Quando você não controla suas reações, outra pessoa, somebody else, uma outra pessoa, is controlling or has control over your emotions. Tem controle sobre as suas emoções. Tá vendo que legal? Que liçãozinha danada, não? Que vocabulário útil. Coloca nos comentários depois qual palavra que você mais adorou aprender nessa lição. Foi hurtful, ofensivo, nocivo, doloroso? Foi hurtful. Foi instigador, instigator. Foi o verbo rebaixar-se, to stoop. 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 Ana Luísa foi stoop. Recuar, voltar atrás, backtrack. Gostei de aprender backtrack também, hein? To apologize, pedir desculpa. Apologize. Meus lindos, se vocês clicarem nesse botãozinho que está aqui, ó, do YouTube, você vai assistir o vídeo todo do Jefferson Fisher. And I'm sure you're going to love it. Because this guy is a real mentor. And he has lots of wisdom. Ele tem muita sabedoria. He has lots of wisdom. And I'm sure you're going to love his video, his comments, and the way he organizes his ideas, and the way he shares his tips. E a forma que ele compartilha suas dicas. Thank you so much, guys. God bless you all. Thank you, and see you next class. Bye-bye, everyone. Qual botão? Esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui, Ana Luísa. No PDF. Do PDF que eu compartilhei. Você tem que entrar no grupo do Facebook, baixar o PDF, e no PDF tem esse botãozinho para você clicar e assistir o vídeo. Alright? Ah, e o verbo, o Achim Filho gostou do belittle. Menosprezar, diminuir. To belittle. Depreciar. Também gostei, Achim Filho. I also like to learn that one. I like learning that one. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you so much. See you next class, everyone.